Sejam muito bem-vindos, eu sou o João Paulo Fontoura, sou jornalista, falo aqui de Porto Alegre. Está no ar o podcast Jornalismo e Vestiário, um produto que eu estou colocando no ar para falar desse livro que eu escrevi no início da pandemia, Jornalismo e Vestiário, Histórias e Bastidores contados por um assessor de imprensa. Eu, de 2010 até 2020, tive o prazer de ser assessor de imprensa do Departamento de Futebol do Grêmio. E agora estou colocando esse produto numa plataforma diferente para que a gente estenda o conteúdo que eu tive a oportunidade de escrever e lançar no meio de 2021. A ideia é sempre ter aqui comigo alguém da imprensa, alguém que tenha trabalhado comigo e alguém do vestiário ou então algum colega da época do clube para que a gente possa estender as reflexões e as conversas dos temas que circundam o vestiário, um ambiente que muita gente tem curiosidade de saber como é, mas como eu gosto de dizer, somente no período da vitória. Na derrota é raro alguém aparecer. Esse livro, tu podes adquirir ele de forma física através do site umlivro.com.br. Esse livro é entregue em qualquer lugar do mundo. A gente já tem um e-book também, que pode ser adquirido em qualquer marketplace, nas principais lojas como a Amazon, como a Magazine Luiza, Carrefour. São várias as oportunidades de comprar o e-book. O audiobook, em seguida, vai estar no mercado também. A gente está produzindo aqui, de onde a gente está gravando esse podcast, aqui nos estúdios da Cuboplay. Já aproveito para mandar um abraço para o Cláudio e também para a Gretchen, agradecer pela recepção que tiveram conosco. E esse podcast, então, hoje tem alguns, posso dizer, amigos. Uma pessoa que eu estou conhecendo hoje, falando pela primeira vez, que vai falar de forma remota com a gente, que é o Vinícius Lordelo, que ele é especialista em reputação em clubes de futebol. Ele hoje é gerente de comunicação do Cruzeiro, e aqui comigo no estúdio então o Thiago Bruneto, que foi advogado do Grêmio no ano de 2013, 2014, é conselheiro do clube, para falar bastante sobre alguns episódios que a gente vai falar aqui. Já antecipo, a gente vai falar aqui de Ronaldinho, a gente vai falar do caso Aranha e também do caso envolvendo os drones na véspera da final da Libertadores de 2017. E também um grande amigo meu, comentarista da Rádio Guaíba, mestre pela PUC, não, pela ao URGS. Contrário, mestre pela URGS e atual doutorando em comunicação pela PUC. Carlos Guimarães, muito obrigado por aceitar o convite. Um grande abraço para vocês aqui e obrigado mais uma vez por terem aceito o convite. Valeu, obrigado, JP. É um prazer estar aqui, sucesso ao projeto. O livro já é excelente, matei o livro numa virada de noite. Né, eu maratonei, a gente maratona a série, livro também dá para maratonar, né? Numa virada de noite maratonei, foi muito legal a leitura e estou à disposição aí para falar sobre, enfim, qualquer assunto que seja da minha alçada, né? História não falta. Tem várias coisas. Eu estou me aventurando, então já na largada aqui já deixei uma brecha, né? Por exemplo, não citei meu grande parceiro, Matheus, da Caporal Conteúdo. Transformando a presença digital do seu negócio, siga @Caporal Conteúdo nas redes sociais e entre em contato para mais informações. Bom, eu entrei, como eu falei para vocês, e para quem não leu o livro ainda, eu entrei no clube, Thiago, na semana que o Grêmio estava para anunciar o Ronaldinho. Colorado também não esquece aquela semana, porque foi a semana que o Inter perdeu o Mundial lá em Abu Dhabi para o Mazembe. Mas especificamente para mim, que estava deixando o lado da imprensa, eu fui repórter na Rádio Gaúcha, na Rádio Bandeirantes aqui em Porto Alegre, na época era repórter do Correio do Povo, passei do dia para a noite, digamos assim, para o outro lado do balcão. Né? Naquela semana, para mim, inesquecível. Né? Então, aquela semana é o início da minha trajetória no clube e também é o marco, a primeira página, digamos assim, do meu livro. Eu queria, na condição de torcedor, primeiro, que tu pudesse relembrar o que te passava pela cabeça naquela época, quando o Grêmio estava por anunciar o Ronaldinho, Thiago. Olha, JP, a torcida do Grêmio odeia o Ronaldinho. Odeia o Ronaldinho Gaúcho. Odeia e odeia pela atenção que foi o processo da saída dele do Grêmio. Era um grande jogador, um jogador de qualidade indiscutível, mas na saída dele do Grêmio, aquilo lá produziu um trauma, um espírito de uma traição tão grande que a torcida do Grêmio não suporta. Né? Os mais jovens talvez não tenham essa sensação, mas aqueles da minha geração, eu tinha quando ele saiu, naquela gestão Guerreiro, no início da vida adulta, então nós tínhamos uma relação de... Aquilo foi uma traição tremenda.
e a possibilidade de que ele voltasse a jogar no Grêmio era algo que não foi bem recebido por todos, tá? Especialmente porque a maneira como ele saiu deixou no ar que ele não era um sujeito nas negociações que a família dele conduzia, que o Assis conduzia, não eram negociações muito claras, muito explícitas, que sempre ficava algo por trás. Então, quando houve aquele anúncio da gestão de então de que ia trazê-lo de volta, que estava se construindo a recontratação do Ronaldinho Gaúcho, aquilo naqueles segmentos da torcida que viveram a saída dele e que carregam a marca daquela traição, não foi recebido com não foi aquelas contratações festejadas, foi com uma certa tensão e com uma certa reserva, que depois veio a se confirmar que, de fato, assim como ele negociou com o Grêmio, ele negociou com 2 ou outros, estabeleceu um leilão absoluto e eternizou aquela que é uma das cenas mais clássicas do folclore do futebol gaúcho, da Rivalha Grenal, que é as caixas de som sendo retiradas do Olímpico. Então nós tínhamos o receio de que algo daquela natureza acontecesse, e estava correto o nosso receio pelo tipo de atleta com o qual o Grêmio resolveu entabular uma negociação. E o Ronaldinho Gaúcho tem um outro aspecto que contribui também para que a torcida do Grêmio não goste dele. É a atuação dele na partida contra o Internacional em 2006 no Mundial. Se ele tivesse destruído o jogo naquela partida, talvez nós tivéssemos, em certa medida, perdoado o Ronaldinho. Mas ele não fez isso, ele perdeu o jogo, ele acorda para o jogo depois do gol do Gabiru. Então, a torcida do Grêmio tem motivos de sobra para não apreciar muito o Ronaldinho Gaúcho. Claro, o ódio que nós temos dele é um ódio desportivo, não é algo pessoal, não queremos o mal dele, não é nada disso. Mas do ponto de vista desportivo, nós tínhamos o receio de que algo acontecesse da forma como exatamente veio a acontecer, e eternizado por aquela fotografia, que é uma fotografia que é do folclore. Hoje é a flauta permanente do folclore do futebol gaúcho. Agora, Carlos, o Thiago, de alguma maneira, dá uma contextualizada ali, né? Para quem não lembra exatamente com detalhes o que aconteceu, não em 2011, ali 10 para 11, que eu repito, é o período que eu estava entrando no clube, mas de 2000, início de 2001, né? É uma década que separa os dois períodos, né? Daria também um outro programa só sobre aquele episódio jurídico aí só com advogados, talvez, para falar, Thiago. Mas, assim, houve um litígio significativo, né, a ponto do Ronaldinho se desvincular do Grêmio, mas não conseguir jogar para o clube que ele foi assinar contrato em 2001, que é o PSG. Ele só vai jogar no clube francês na metade daquele ano, né? Pouca gente lembra, ele treinou no Bangu naquele verão, né? Ele não joga o primeiro semestre pelo Paris Saint-Germain. Aí, passado 10 anos, depois de jogar Barcelona e tal, ele viria do Milan para o Grêmio, que era com o Milan que o Grêmio negociava. E aí, como o Thiago disse ali, era iminente a chegada dele aqui, mas aí apareceram Palmeiras e o Flamengo no negócio, né? E o Flamengo levou a melhor. Eu queria, Carlos, acho que tu já militava na Latinha naquela época, né? Tu já não era mais estudante, né? Não. Eu queria que tu pudesse relembrar, assim, do ponto de vista da cobertura. Que lembranças tu tens, não lembro onde é que tu estava, se era na Gaúcha, da cobertura, porque eu lembro como assessor de imprensa cru, né, assim, era, se não uma crise, mas era um episódio impactante por turno. A gente tinha entrevistas coletivas, uma de manhã, outra de tarde, porque o assunto trocava toda hora, né? Cara, na verdade, bom, eu já militava na empresa na primeira saída do Ronaldinho, né? 2001, são 23 anos já, cara, já é um tempinho. 2001 já tava, eu lembro das coberturas com o produtor. Em 2010, óbvio que a gente faz sempre um paralelo com a nossa própria trajetória, né? Eu assumi como coordenador, tava na Band em 2010. E assumi como coordenador em novembro. Um pouquinho antes de tu entrar na assessoria de imprensa. Eu tava na Band, eu cheguei na Band em 2008, eu fiquei 2 anos lá fazendo coisas, enfim, era plantão, depois fui ajeitando produção e assumi como coordenador em novembro de 2010. Já estava debatendo. O Mundial do Inter marca minha estreia como comentarista. Vê que tem várias coincidências. As coisas conversam. Cara, o que eu me lembro é que foi uma semana teve uma semana específica que foi de muito trabalho e que era muito voltado assim para parte ter muita esperança na volta do Ronaldinho, que significava naquela altura do campeonato uma reconciliação. O espírito era um espírito de reconciliação, né? A torcida do Grêmio estava realmente, te perdoo, 2001 não lembro mais, vem jogar. E eu lembro que eu já eu achava a coisa muito estranha, porque, não, peraí, se fosse para acontecer, por que ele não está aqui? Por que não falou? Por que não dá uma entrevista? Por que não... Tava muito estranho.
Eu não tinha a segurança de que o Grêmio estava fechando com o Ronaldinho, eu nunca tive essa segurança. É uma coisa muito subjetiva, baseada muito no que estava acontecendo, mas eu nunca tive a segurança, assim, de que o Ronaldinho seria jogador do Grêmio. Eu ficava com o pé atrás em vários momentos. Que até estava olhando aqui na página 23 do livro, eu faço questão de trazer à tona de novo, porque é exatamente o que tu está dizendo de uma outra perspectiva, que é interna, né? Tu trabalhasse com os dois, Antônio Carlos Verardi, superintendente com 50 anos de serviços prestados ao Grêmio, e o Dr. Márcio Bolzoni, que também, dentre outras áreas, atuou como o primeiro executivo da história do Grêmio, né? E os dois conheciam muito a família. E, como eu disse, o vestiário era um terreno novo para mim, então, se eu não conhecia o vestiário, as pessoas, muito menos, né? Para ter legitimidade de fala, o que diz o seu Verardi, para mim, ou o que diz o médico Márcio Bolzoni, e os dois, eu coloco isso no meu livro, os dois falaram exatamente isso que tu disseste. Ele não vem. Aí eu tentava, porque eu tava querendo que ele viesse, né? E eu não gostava de ouvir que ele não vinha, né? E eles firmaram, não, eu conheço, ele não vem. Eu lembro de conversando com os dirigentes da época, não, tá saindo de lá agora. Ele não vem. E tinha muita gente que acreditava. E ele não vem. E muita gente acreditava. Não, o Pátio do Olímpico lotou 2 vezes para receber. Exatamente. E eu dizia, cara, tá estranho isso. Acho que o Vinícius tá falando lá. Tá muito estranho. Diga, Vinícius. Isso que vocês estão contando de dentro, eu acompanhava de fora, né? Eu conseguia ter uma visão que não era interna. E assim, surpreendeu a não ida do Ronaldinho pro Grêmio por ela ter um caráter definitivo. Não havia uma expectativa que, de fato, ele fosse naquele momento para o Grêmio. Mas a sensação que fica, claro, de novo, mesmo com um olhar profissional, mas estando de fora, é que fosse melhor conduzido por parte do Ronaldinho. Não estou nem falando por parte do clube, não. Isso poderia ter acontecido num segundo momento. O que ele viveu no Atlético Mineiro, por exemplo, ele poderia ter vivido no Grêmio, né? Então, não é a não ida que acabou surpreendendo, mas a não ida definitiva, porque nesse momento, existiu entre o Rio e o Grêmio, vocês me corrijam se eu estiver errado, uma foi contratual temporário. Existiu ali um afastamento que foi definitivo. É um rompimento. Um rompimento. Exato. Ali é o né, Vinícius? Ali é uma espécie de fim de casamento completamente litigioso, com distância, aqueles acordos que você tem, não pode ficar a 100 metros da pessoa, ou 1 quilômetro da pessoa, pode morar na mesma cidade. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu acho que o tempo vai trazer, Thiago, algum tipo de... com novas gerações, também tu falaste há pouco das novas gerações, né? Algum tipo assim, a mágoa não vai ficar tão grande, sabe? Eu acho que o tempo afasta, até porque tem novas pessoas que magoam, né? Tipo, Douglas Costa agora deu uma magoada também, né? Então há novas mágoas, há novos sucessos, há novos episódios, o Grêmio caiu para uma segunda divisão, há novas coisas, e o afastamento vai deixar ele como, talvez não sendo o maior vilão da história do Grêmio, mas fica a mancha, né, de um casamento bonito que poderia ter acontecido e não rolou. Acho que fica, e a gente está tratando também de uma questão que diz respeito à reputação do clube, tá? É isso que eu queria ver. E tem a maneira como isso foi institucionalmente conduzido pelo Grêmio, pela diretoria de então, tá? Então, esse ponto me parece central, porque nós temos a cidade, de certa forma, embarca na ideia, vamos perdoá-lo, ainda que houvesse, e eu digo isso como torcedor, que eu não era dirigente na época, e nem era conselheiro na época, eu era torcedor, sócio do clube. Mas a mágoa não estava apagada, tinha um certo receio de que houvesse algo como tinha havido da saída dele, mas a direção, ela embarca. E a torcida, vendo a direção embarcar, né, que era algo que ia se materializar, cria um clima na cidade, que é o que o Carlos colocou agora, de uma expectativa tremenda. E ao mesmo tempo se cria essa expectativa tremenda, o rompimento, que é um rompimento definitivo, e aí irreconciliável, que é o que o Vinícius colocou, isso gera uma mancha, mais do que na relação Grêmio e Ronaldinho, gera uma mancha insuperável na relação torcida e Ronaldinho. Aquilo que já era difícil de harmonizar, a partir desse instante
Não tem mais como, fica absolutamente inviabilizado. E a foto marca a reputação do Grêmio, tio. O Grêmio, quem pagou o mico foi o Grêmio. Né? Esse que é o ponto. Ô Vinícius, eu queria te ouvir justamente, o Thiago levanta a bola aqui para a questão que seria introdutória, que eu queria fazer para ti a respeito desse tema, né? Embora tu já tenha falado en passant sobre o que aconteceu. Durante algum tempo da escrita do livro até chegou a quase vir a se tornar o título do livro, né? Que seria o que fazer com aquilo que se sabe. Né? Como o Thiago descreveu ali, a notícia da vinda do Ronaldinho, ela durou muito tempo, né? No jornalismo a gente diz, deixou de ser notícia, o Ronaldinho tá vindo e não veio. Então a grande notícia, não sei se maior, mas a notícia passou de um momento para o outro, e quem viveu isso internamente foi bem tenso, tá? A notícia é agora, o Ronaldinho não vem mais. Eu queria que tu pudesse falar, já que tu estuda bastante essa questão da reputação dos clubes, o Thiago chegou a emitir juízo de valor sobre como o clube conduziu aquele processo, né? Como é que funciona, no teu ponto de vista, quando tem uma notícia que é totalmente negativa para a imagem do clube? Vamos lá. Reputação não é o que a gente é a percepção que as pessoas têm sobre a marca, sobre o clube, sobre uma instituição, seja o que for. Então, muito mais importante do que o que se é de fato é a percepção do que se tem. Nesse caso, como foi dito agora há pouco, já tinha ultrapassado a questão da percepção. Ele viria para o clube. Então, a certeza absoluta rondava, e de forma tal, existe até uma parabenização ao Grêmio por conseguir trazer de volta o Ronaldinho. A percepção que fica é do fracasso. Porque uma coisa, eu estava aqui pensando de uma forma super didática de explicar, que é a seguinte. Eu não sei se vocês todos são pais. Se a gente fala assim para as nossas filhas, para as nossas crianças, eu tenho 2 filhas. No próximo fim de semana a gente vai para a praia. Eu falo isso no domingo, falo isso na segunda, falo na terça, olha, a gente vai para a praia. Na quarta, na quinta, a gente vai para a praia. Na sexta, a gente vai para a praia. Chega no sábado, eu falo, não vou mais. Eu alimentei uma expectativa durante muito tempo para que aquela ida à praia fosse possível, fosse algo bom na cabeça delas. Eu poderia, por exemplo, na dúvida se eu iria à praia ou não, falar na quinta assim, olha, estamos pensando em ir à praia. Então, me parece que o equívoco, a falha na construção ou na gestão da imagem, reputação, eu sempre brinco que imagem é curto prazo, reputação é longo prazo, não está ou não esteve na não contratação, mas no estímulo à percepção de toda a torcida de que aquela contratação estava iminente. Então, quando a gente fala de reputação, a gente machuca muito, nesse caso, a percepção, pode ser a percepção da torcida em relação ao clube, da imprensa em relação ao clube, dos patrocinadores em relação ao clube, de outros atletas em relação ao clube, de empresários em relação ao clube. Todas essas percepções, e isso não é um movimento de curto prazo, todas essas percepções machucam a reputação do Grêmio em todo o ecossistema do futebol. Por quê? Não pelo fato da não contratação, mas pelo estímulo à percepção de que ela existiria. Perfeito. Ô Vinícius, e eu não quero ser leviano aqui de linkar a tua fala com a fala que eu vou trazer agora, através de uma gravação de um cara que, infelizmente, eu não tive a chance de trabalhar mais do que 3, 4 dias naquele cenário de início de 2011, mas que não está desconexo com aquilo que tu acabas de falar aí sobre a questão do fracasso, né? Porque eu queria ter experiência na época para poder refletir mais a respeito, né? Essa reflexão que eu faço, ela é muito retroativa, digamos assim, do que aconteceu, né? Para mim era tudo muito novo. Então, uma notícia daquele tamanho, daquele impacto, eu não tinha dimensão do quanto significava internamente, porque eu não entendia sequer o que acontecia internamente. Eu não tinha ideia do que é um vestiário, né? Eu estava entrando num vestiário de um clube do tamanho do Grêmio. Mas, com o passar do tempo, né? Uma coisa que eu tenho para mim, que eu valorizo muito mais se um dia eu voltar a trabalhar na imprensa, é que ambiente em futebol conta muito, né? Principalmente de vestiário, né? E por isso eu vou colocar aqui para que todo mundo ouça a fala de um cara que não jogou com o Ronaldinho, mas que se alimentou muito a possibilidade de que jogasse com o Ronaldinho justamente naquele período, né? Que é o Jonas, que aí a leitura é minha, tá? Do que aconteceu. Que à medida da notícia da não vinda do Ronaldinho,
passam 3, 4 dias, ele acerta a ida dele pro Valência, né? Então, a interpretação que eu faço retroativa é que sim, tem relação de uma coisa com a outra. Eu não quero aproveitar a tua fala para colocar a fala do Jonas para mostrar que tem ligação, mas desconexos faz sentido, né? Por favor, vamos ouvir o Jonas aí. JP, tudo bem? Espero que sim. Antes de mais, quero te desejar muito sucesso nesse novo projeto seu, tá joia? E, bom, falando do ano de 2010, finalzinho, né, início de 2011, a respeito da contratação do Ronaldinho, que se falou muito naquele momento e acabou nos concretizando, com certeza criou muita expectativa em nós jogadores. Acredito que também no torcedor, na diretoria, em todos no Grêmio. E se falava somente isso no vestiário e acabou não dando certo, né? Infelizmente, porque todos já imaginavam jogar ao lado do Ronaldinho, que seria uma honra, um prazer e um momento único, né, na carreira de todos os jogadores que na época estavam no Grêmio. Acabou também que, paralelamente a isso, eu acabei recebendo uma proposta do Valência, onde eu tinha o sonho de jogar na Europa. Pela minha idade eu achava que era a última oportunidade. Acabei aceitando, porque jogar num outro país, disputar grandes competições, principalmente Champions League, jogar no Campeonato Espanhol, então creio eu que mexeu muito comigo. E o lado financeiro, né, porque foi um contrato de 5 anos, então seria muito bom para minha família. Acabei aceitando e acabei saindo do Grêmio, mas sempre levarei o Grêmio no meu coração. Tenho muito carinho e respeito, tá bom? Um grande abraço, sucesso, tchau, tchau. Ficou o Lins aí depois dele, foi embora, ficou o Lins para substituir, viu? Aproveitar e mandar um abraço pro Bruno Junqueira, meu grande amigo em comum ao Jonas, que conseguiu esse depoimento, que para mim faz muito sentido, né, Vinícius? E também pela questão, que é outra coisa que eu aprendi depois de ficar 10 anos em vestiário, que é uma coisa que os nossos colegas jornalistas têm por crença, e que o lado do futebol tem um pouco de ranço em aceitar, mas que é a mais pura verdade. E o Jonas está aí, claro, na condição de ex-atleta, mas de uma maneira muito sóbria, admitindo. Essas coisas interferem no vestiário. Claro que sim. Interferem no vestiário. Não tem essa história do vestiário blindado, é até a página 3, 4. Né? Imagina, como é que os jogadores, no caso o Jonas tinha terminado 2010 junto com o Neymar, com 44 gols, na iminência de fazer uma dupla com o Ronaldinho, vindo do Milan, né? É impossível que isso não mexa. Eu lembro, assim, para dar um bastidor, Carlos, era uma época 2010 para 2011 que ainda não era, que a internet não estava ainda no alcance da palma da mão, digamos assim. A gente ainda ia pro computador, então o Jonas toda hora ali, eu lembro, são flashes que eu tenho, tá, de 3, 4 dias ali, do início de 2011, que ele chegava na sala da assessoria de imprensa e perguntava, e aí, o homem tá vindo? Né? Ou seja, o ataque poderia ser Ronaldinho e Jonas, foi Thiago. O Lins, que foi o substituto, tem a entrevista famosa que disseram que o substituto do Jonas é o Lins. E tem um elemento... E o Viçosa era o outro. Mas o Viçosa era bom jogar com o Lins. O Viçosa fez gol em Grenal. O detalhe que acho que também pesa é um pouco da arrogância institucional do Grêmio, tá? Porque nós tivemos 2 processos eleitorais em 2010 dentro do clube. Nós tivemos uma eleição para o Conselho Deliberativo, em que uma chapa, encabeçada pelo Antonini e pelo Odoni, fez 100% dos votos no Conselho Deliberativo, elegeu o Conselho cheio, e nós tivemos depois a eleição para o Conselho de Administração, em que o Odoni se elege para 2011 e 2012, tá? Então, esse resultado eleitoral produz uma certa arrogância em quem entra. Teve um outro evento que foi citado pelo JP que também conta nesse processo, que sim, conta bastante, o Inter com o Mazembe. Isso. Conta muito. Eu lembro que quando o Odoni assume... O discurso dele é em cima, porque eu acho que foi no mesmo dia ou um dia depois. É aquele discurso de que a imprensa tem acesso ao vestiário, né? Se grava a fala do presidente. Era em cima da derrota do Inter pro Mazembe. Ali foi um negócio que contou bastante nesse processo todo. Isso produz uma arrogância institucional. Sabe o que isso produz? É o que o Vinícius falou. Isso aí, vamos pra praia. Porque estavam dizendo naquele momento pro Jonas também. Vão pra praia. Quando chega no não vão pra praia, o cara se decepciona. Vinícius, não sei se tu tem mais alguma coisa ainda a dizer a respeito desse caso do Ronaldinho, porque aqui no Rio Grande do Sul, cara, se deixar, a gente faz um podcast
episódios somente sobre o Ronaldinho de 2000 na passagem dele, né? É uma passagem só, né? Mas daquela trajetória de 98, 9 e 2000, com a saída de 2000. O balãozinho no Dunga. A imagem dele é o balãozinho, a única imagem positiva dele é o balãozinho no Dunga, viu? Só o episódio da saída já rende um podcast, e essa quase vinda, de novo, também daria um outro assunto, mas ela é um terço da nossa conversa hoje aqui, Vinícius. Não sei se você quer dizer alguma coisa, senão a gente troca a pauta aqui. Dar uma fechada assim. A gente vive uma era, mesmo desde a época do Ronaldinho, isso não é agora, não, até um pouquinho antes, dessa dificuldade de a gente ter essa relação de identidade dos jogadores com os clubes no Brasil. Eles vão embora muito cedo, às vezes voltam muito tarde, quando ficam pouco tempo, então é difícil criar essa conexão. Eu acho uma judiação, uma pena, quando essas possíveis conexões previamente criadas são desmanteladas, né? Tem uma máxima, e eu vou fugir um pouco da relação jogador-clube, mas vou falar de ídolo-clube, que é o Zico falando que ele jamais vai ser treinador ou dirigente do Flamengo, porque ele não suportaria ouvir a torcida que tanto idolatra, ama, o chamando de burro, né? Então o que a gente está falando aqui é de relações de idolatria. Acho uma pena para o Grêmio e acho uma pena também para o Ronaldinho. O Ronaldinho, no final das contas, tem no Brasil alguma relação com o Atlético Mineiro, né? Assim, é uma relação importante, mas ele ter construído uma relação com o Flamengo e ter fortalecido essa relação com o Grêmio. É ruim para o Grêmio, é ruim para o Ronaldinho. Engraçado que tu nem toca no Fluminense, né? Que o Ronaldinho também teve uma passagem, né? Não. Mas é que reforça a tua opinião de identificação totalmente superficial. Bom, vou trocar de crise, digamos assim, saindo do Ronaldinho, andando um pouco na timeline, indo para 2014. E aí vou abrir dessa vez com o Thiago, porque aí sim, Thiago, estávamos como colegas, digamos assim, né, tu no departamento jurídico do clube, de um episódio muito triste, que foi na Copa do Brasil de 2014, né, contra o Santos, um episódio de injúria racial, por parte de um grupo de torcedores do Grêmio, mais precisamente de uma menina, de uma adolescente, que foi flagrada pelas câmeras da ESPN Brasil na época, e aquelas imagens ganharam o mundo. O Grêmio foi assunto no mundo inteiro, né? Deixou só as páginas dos esportes para estampar o noticiário geral, como a gente diz no jornalismo. Então eu queria que tu relembrasse como é que foi a condução daquele processo, porque em seguida eu vou falar do ponto de vista da comunicação, porque eu tenho direitinho na lembrança como o Grêmio conduziu, mas eu queria te ouvir como advogado do clube na época, né, sobre a questão do gabinete de crise que foi criado no dia seguinte. Não sei se tu tem a mesma recordação que eu, a gente não combinou, não falamos antes da gravação sobre isso, mas eu queria te ouvir primeiro, por favor. Bom, aquele foi um dos momentos mais tensos, seguramente, da história do Grêmio, e foi, do ponto de vista institucional do clube, do departamento jurídico do clube, pelo menos do período que eu estive lá, certamente o mais tenso de todos, tá? E foi a força daquela imagem da menina gritando na grade foi algo muito pesado, e aquilo provocou um linchamento público do clube imediato. O Grêmio foi condenado na divulgação daquela imagem, o Grêmio já estava condenado. Acho que não cabe aqui discutir muitas estratégias jurídicas, tem uma série de sutilezas que escapam um pouco do nosso objetivo aqui, e também não são mais técnicas do que propriamente relativas à técnica jurídica, do que em relação à questão da discussão da imagem do clube e do aspecto no que diz respeito à questão da comunicação. Mas quando ocorreu o fato, de imediato, o Grêmio sempre tem nas partidas, porque essas intercorrências acontecem nos jogos, não com tamanha gravidade, mas nós tivemos recentemente aquele episódio também para ilustrar da invasão e da quebra da cabine do VAR. Então o Grêmio sempre tem, o departamento jurídico do Grêmio sempre tem tradicionalmente um advogado, tinha na época, acho que hoje ainda mantém essa estratégia de manter sempre um advogado de plantão para, quando surge alguma dessas intercorrências, poder fazer uma intervenção imediata. E aquele fato, ele escapa de tão pesado, ele escapa dessa intervenção imediata, que não tem como tu administrar uma situação como aquela, uma imagem com aquela força. E no dia seguinte nós nos reunimos lá no Grêmio, e aí estabelecemos a maneira de mais do que pensar na defesa jurídica do Grêmio, na justiça desportiva, que era algo que aconteceria no dia seguinte, ou mais quando receberíamos a denúncia, a nossa preocupação era de tratar da reputação do clube. Nós não poderíamos nos posicionar de maneira
que o Brasil já odiava o Grêmio naquele momento. E nós não poderíamos jamais permitir que se aceitasse, nós não poderíamos assumir a pecha de uma equipe, de uma instituição racista. Tá? O Grêmio tem algo que persegue o Grêmio no Rio Grande do Sul, que é o fato de que tem várias discussões em relação a isso. Teve atletas que jogaram, antes do Tesourinha, teve atletas negros que jogaram no Grêmio, mas simbolicamente a contratação do Tesourinha é que marca o fim do preconceito racial dentro do Grêmio. Muito embora tenha havido jogadores negros que jogaram no Grêmio antes, a história registra isso, mas a contratação do Tesourinha tem essa simbologia de ter rompido com o preconceito racial dentro do Grêmio, nos atletas do Grêmio. Tem outros clubes do Brasil que enfrentaram situações parecidas, e tem uma declaração do Bisol no livro do Rio Carlos Osterman, da história do Grêmio. Eles fazem uma mesa redonda, o Bisol, Paulo Santana, Glênio Reis, e o Bisol diz uma frase que de quem viveu aquela época como torcedor. Ele diz o seguinte: a contratação do Tesourinha tirou-nos a vergonha de ser gremistas. Então essa é a grande simbologia e o acerto do Vanzelotti ao fazer até a coragem de fazer aquela contratação do Tesourinha e romper institucionalmente o preconceito racial. Então o Grêmio, que carrega esse peso de ter demorado a tomar essa postura, se vê colocado numa situação de um linchamento absoluto pela força da imagem gritando aquela palavra naquele contexto e naquelas circunstâncias. Então a nossa preocupação imediata, mais do que traçar qual seria a estratégia de defesa do clube juridicamente na justiça esportiva, era de se postar de maneira digna em relação ao que havia acontecido, repudiar aquilo que havia sido gritado na grade, contextualizar aquilo que havia acontecido e proceder da maneira correta diante de uma circunstância como aquela, com dignidade. E é fundamental nesse processo todo, JP, fundamental a figura do presidente Fábio André Koff. Ex-juiz, ele soube dimensionar com rapidez o que tinha acontecido, quase com 80 anos, ele com rapidez fez a leitura do episódio e impediu que internamente houvesse algum tipo de manifestação que pudesse fazer com que o Grêmio se identificasse com aquilo que havia sido gritado na grade. Tiago, tu sabe que isso aí me deixa muito à vontade, porque eu também tenho essa leitura, né? Não com esse grau de alcance que tu, mas eu quero chamar o Vinícius para essa conversa aqui, porque tem a ver com a reputação, né? Mas primeiro sobre gabinete de crise. Foi a primeira vez e única em 10 anos de Grêmio que eu vi isso acontecer e partiu, como tu disseste, de uma cabeça branca de quase 80 anos, né? Perguntei se tu lembrava, porque eu lembro direitinho de estarmos numa mesa, né, parecida com essa. Tu, o Gabriel Vieira, que daqui a pouco vai participar aqui, teu colega advogado, o presidente Fábio Koff e, o que para mim era novidade na época, o pessoal de comunicação do clube. Douglas Lunardi, que era o assessor de imprensa institucional do Grêmio, hoje trabalha na CBF, e me chamaram também como assessor de imprensa do departamento de futebol para estar junto, ciente dos processos, porque, bem como tu disseste, e no terceiro tema do nosso episódio hoje aqui, a gente vai ver a diferença do comportamento de uma liderança dentro do clube. O presidente Fábio Koff, além de ser advogado, ele centralizou o discurso, ele reuniu todo mundo e disse: o discurso vai ser esse e sai da boca ou minha ou do jurídico, de mais ninguém. Para quem trabalha no futebol, aquilo ali é uma bênção, porque o próximo jogo com o Santos ou com qualquer outro clube pode ser daqui a 3, 4 dias, ou pode ser daqui a 30 dias, o assunto para sempre vai ser. Até ninguém falar do racismo, do episódio, vai ser perguntado. A gente não pode pautar a imprensa, né? Nunca o assessor de imprensa de clube algum pode pautar a imprensa. Então, à medida que o presidente Fábio Koff dá uma ordem, fica muito à vontade o assessor a chegar em qualquer jogador e dizer: olha, vai ser perguntado sobre o jogo de amanhã contra o Fluminense, sei lá, mas vai ser perguntado porque o assunto de hoje e de amanhã vai ser o episódio. Mas a orientação do presidente do clube é que não se fale. Se o jogador quiser descumprir, beleza, mas o recado está dado, né? E Vinícius, eu quero te trazer para a conversa aqui, eu vou ler rapidinho 3, 4 linhas que estão no meu livro, porque é de uma colega de profissão, que é da comunicação, é uma provocação, por que não dizer, aos advogados, né? Mas eu queria te ouvir, Vinícius, a respeito, porque ela é a Renata de Medeiros, que hoje trabalha no Grupo Globo, que é uma pessoa que também estuda gerenciamento de crise, assim como tu. Então, essa fala dela tá no meu livro, né, e eu compartilho contigo aqui para que tu comentes, né, que tem a ver com o que o Thiago falou. Que há 3 valores numa empresa ou num clube que podem ser afetados diante de uma crise: a identidade, a imagem e a reputação. E cada vez mais profissionais de comunicação são os mais indicados a estar à frente da gestão de crise.
pois tem, segundo ela, um maior conhecimento sobre a mídia e a repercussão de um fato negativo do que um advogado, por exemplo, que dá prioridade à integridade jurídica da corporação, que nem sempre é o bem maior de uma empresa. Qual é a tua avaliação, Vinícius? Bom, o bom do conhecimento é que não existe um conhecimento que a gente fala que é único, que é correto. Eu acho importante que ela traga esse ponto, mas eu, por exemplo, quando trabalho com crise, eu me sinto muito mais confortável quando tem alguém de jurídico por perto, porque a gente tem um olhar institucional e o jurídico tem um olhar de integridade que, por ser diferente da comunicação, não deixa de ser um olhar de integridade, né? Mas eu quero trazer uma provocação, se vocês me permitem. Claro. Foi muito bacana o Fabkov ter trazido a responsabilidade para lidar com o problema. Mas, internamente, ele tinha essa admiração de gestão. No futebol brasileiro, e vocês podem me corrigir se vocês entenderem que é diferente disso, não raramente nós temos pessoas que igualmente restringem a si mesmo e mais alguma pessoa esse papel de porta-voz sem ter a credibilidade que ele tinha no Grêmio. E aí é que mora o problema. Uhum. É muito importante que dentro de um processo de gestão de crise, isso esteja estabelecido antes no problema. Olha, se tivermos um problema, vai ser tratado assim, 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 e dessa forma, o porta-voz será fulano, para evitar justamente o personalismo. Veja, neste caso, eu estou deixando isso muito claro, neste caso, pode ter funcionado. Mas, num outro caso, se fosse o mesmo caso, com outro profissional ou com outro gestor tomando a dianteira, possivelmente, pela característica do próprio gestor, poderia não ter dado certo. Daí, aí eu volto a trazer a fala da Renata, que é muito interessante, do quão é fundamental ter uma pessoa que estuda comunicação para tratar do tema. Eu não acredito que essa pessoa sozinha, nem foi isso que a Renata disse, eu não acredito que essa pessoa sozinha seja capaz. Claro. Tem que ser plural, tem que ter um gabinete ali com alguém do jurídico, para entender os desdobramentos financeiros, a gente tem que ter essa visão ampla. Mas deu certo porque no caso dele, ele tinha uma boa visão, uma boa capacidade de articulação, mesmo com a cabeça branca, como vocês falaram. Vamos imaginar que ele tivesse a mesma postura e não fosse quem é. Sem dúvida, Vinícius. Eu vou trazer aqui para colocar o Carlos na conversa, mas eu vou primeiro colocar um colega teu, tá? Como ele mandou um vídeo para participar, e o vídeo muito longo, eu dei uma cortada. Ele fala demais. Cortei, inclusive, o abraço para ti, tá? Mas ele te mandou um abraço. Vamos ouvir o Gabriel Vieira, que era advogado do Grêmio na época também, a respeito do exato momento que chegou para vocês a denúncia. Quando chega uma citação às 6 da tarde, a gente entende que o fator político e a pressão midiática traria uma condenação severa para o Grêmio. A gente não acreditava na questão da exclusão, porque ela era técnica. O regulamento, o Código de Disciplina Esportiva, o que quer que seja a época que norteava a relação clube e acusação, poderia gerar um resultado de uma exclusão de competição. Mas, no entanto, aquilo tomou uma proporção tão grande que, ao final, culmina com a exclusão do Grêmio. A técnica usada simplesmente não existiu, né? Foi o clamor popular que certamente condenou o Grêmio. O Grêmio tinha sim que sofrer uma condenação, justiça seja feita, porque é um episódio lamentável como esse, tem que ter uma consequência jurídica, né? O clube é o organizador da partida, né? Ele é o responsável pelo que acontece no seu estádio. Então ele precisava sofrer uma consequência. Uma consequência de uma exclusão de competição? Não. Isso não acredito, porque não é a questão do que é justo e o que não é, mas sim o que fala a regra. E a regra não permitia a exclusão naquele momento. Tá? E tanto é que, quando o Grêmio vai a segundo grau naquele julgamento, é desclassificada a exclusão e se faz o Grêmio perder os pontos, sem a possibilidade de disputar a segunda partida. O que à época não era nem um pouco lógico. E essa ponderação do Gabriel aí, fez inclusive um cara que leu meu livro e mandou uma mensagem na rede social corrigindo, né, que eu tratei no livro como exclusão e na verdade houve uma segunda instância, né, que do ponto de vista prático não mudou nada, porque o clube de fato não pôde jogar a segunda partida. Até hoje isso é inédito, né, Thiago? Sim, foi uma pena absolutamente draconiana. Eu queria ouvir o Carlos, porque tu é um estudioso da área da comunicação, Carlos. Não sei se a ideia, o teu posicionamento na época, não sei nem se tu lembra qual foi o teu posicionamento na época, se ele se mantém até hoje, porque tu gosta muito de estudar comportamento, né?
Qual é a tua percepção quando tu relembra esse caso? Cara, nesse caso a imprensa serve como uma mediadora entre esse clamor popular que o Gabriel falou e que foi fundamental, né, para que houvesse a sentença que definiu a perda dos 3 pontos. Mediação entre o que fala o público, a opinião pública, e entre aquilo que a gente vai colocar, e sempre se pede uma posição nossa, né? Naquele momento eu acreditei no seguinte: primeiro, é um gesto altamente reprovável, condenável, e que sim, merece uma punição. E no segundo momento, o que eu tinha colocado era o seguinte: tem uma regra, tem um regulamento, tem punições que são compatíveis com o que aconteceu. Eu lembro que eu não era a favor da perda de 3 pontos, e eu acho que eu mudei essa opinião por conta da proporção que é o assunto racismo. Naquela época eu defendia foi um crime de injúria racial, foi um crime de racismo, né? Eu defendia a punição à menina porque ela tinha sido identificada. Não foi um coro gritando, não foi uma massa, não foi estádio. Uma pessoa foi identificada, prende. Eu defendi isso na época. Hoje eu já acho que as questões envolvendo racismo, elas precisam ser muito mais... elas precisam ter uma força, uma potência maior e uma punição maior. No Campeonato Gaúcho desse ano de 2022... houve um gesto de um torcedor do Brasil de Pelotas, imitando um macaco, para o goleiro Adriel do Grêmio. E aí, onde é que está esse clamor popular? Será que o clamor popular ele também não vai junto com o que era aquele jogo? Não há também uma força midiática naquela cobertura? Porque há casos de racismo... Olha, infelizmente, todo mês nada é feito, né? Nada é feito. Então, naquele momento eu tinha uma opinião diferente. Hoje eu acho que se deveria, sim, ter uma punição muito mais forte, e o que eu estou vendo é o contrário. Não vejo aquela força midiática que teve no caso Aranha. Sim, eu quero encerrar esse assunto, pelo menos momentaneamente, com a segunda fala do Gabriel. Como eu disse, o Gabriel mandou um vídeo longo, tive que dar umas cortadas, e parece até que foi combinado, porque eu acho... pelo que eu lembro do que ele fala nesse segundo vídeo aí, tem um pouquinho da fala de vocês três, né? O Vinícius falou da questão da personificação do presidente Fábio Koff, tu colocas a lupa na questão do racismo, né? E o Thiago deu o depoimento de quem estava ali, né? E até o Gabriel falou que foram 48 horas para vocês se defenderem, né? Na época, assim. Então, vamos ouvir o Gabriel de novo falando da condução do presidente Fábio Koff, porque isso já é o gancho para o nosso próximo assunto. A crise foi muito bem administrada pelo presidente Fábio Koff, dentro do que se podia administrar uma crise daquele tamanho. Ele sempre foi uma pessoa muito combativa, muito peituda, com umas costas muito largas e capaz de dar conta de um episódio daqueles, né? E tanto é que quando o Grêmio é excluído, ele tem aquela célebre frase de que se eventualmente aquela exclusão servisse para acabar com a injúria racial e com o racismo no Brasil, ele acataria a decisão. E não acabou, né? Não acabou, não vai acabar, mas acho que o Brasil aprendeu com aquele episódio, o Grêmio aprendeu com aquele episódio. Acho que acho que cabe para tentar arrematar em relação à personalização do presidente Fábio Koff. Nós não poderíamos permitir naquele episódio que alguém do Grêmio, alguma voz institucional de dentro do clube, qualquer uma que fosse, fizesse algum tipo, endossasse aquele fato, ou atacasse o Aranha. Então, por isso foi, do ponto de vista estratégico... O Vinícius quer falar lá, pelo jeito. Eu acho que, me perdoe, porque assim, é um tema... Eu dou aula na CBF Academy justamente de gestão de crise e reputação. Tem um ponto que nesse dia, eu acho que vocês decidiram isso para o dia seguinte. Adalberto Preis, hoje, vocês me corrigem, ele é vice-presidente hoje do Grêmio, certo? Eu não sei na época qual era o cargo dele. Mesmo. Mas na época, era o mesmo cargo. Na época, veio um Twitter dele, naquela mesma noite, e ele fala o seguinte: sabem por que o árbitro não ouviu nem presenciou? Fiz questão de recuperar aqui o Twitter, tá? Sabe por que o árbitro não ouviu nem presenciou? Porque não houve. Foi tudo uma grande encenação do goleiro para fazer cera. Quando a gente fala de colocar combustível num ambiente inflamável, esse Twitter, eu acho que esse tipo de comportamento prejudicou, atrapalhou o Grêmio. Atrapalhou. Veja, a situação em si já era absolutamente catastrófica.
Mas eu lembro com clareza, porque eu sempre gostei do tema, que esse tweet foi uma coisa absurda. Porque ele falou assim, não, nada aconteceu, nada... A postura imediata deveria ser outra. Veja, eu não tô aqui falando de todo o processo de gestão de crise, estou falando especificamente dessa fala. Ele não pode falar que foi uma grande encenação. E isso atrapalha quando vocês estão falando assim, a opinião pública em relação ao Grêmio. A manifestação de um dirigente do Grêmio, de um gestor do Grêmio, falando que foi uma encenação, só atrapalhou. Vinícius, antes do Thiago, rapidinho, fico muito feliz que tu faça essa lembrança, né? E te recomendo que quando meu livro chegar nas tuas mãos, a tua fala vai fazer mais sentido ainda. Tá? Thiago, por favor. Não, só essa fala ela precede a centralização, tá? Isso é importante, porque a partir quando houve estabelecido o gabinete de crise, se criou uma estratégia para enfrentamento do episódio, o que do ponto de vista institucional, é que nós jamais poderíamos compactuar com o que aconteceu. E a partir dessa decisão, que é uma decisão institucional, uma decisão política, o Grêmio teve esse comportamento de não aceitar a pecha de um clube racista. O Grêmio não aceita isso. O Grêmio é pioneiro em políticas institucionais de repúdio ao racismo, ao slogan aquele famoso, clube de todos e de todas as cores, tem esse sentido, e mais do que isso, o Grêmio cresceu com esse episódio. A pena foi draconiana, eu entendo até hoje que a pena foi uma pena injusta, mas está dada, está colocado, isso faz parte da história do Grêmio, faz parte da história do futebol brasileiro, mas o Grêmio, desde então, tem trabalhado para se posicionar nessas questões institucionalmente de uma maneira adequada. Por isso, inclusive, nós temos no próprio Conselho Deliberativo hoje um grupo de trabalho para tratar de políticas institucionais de tolerância. Então, antes de que isso virasse moda, o Grêmio já praticava, e esse episódio serviu para mostrar a importância disso para a conscientização da própria torcida. Não vamos esquecer que na partida subsequente àquele episódio, um setor do estádio cantou uma música que não se canta mais no estádio hoje. E cantou isso deliberadamente, de propósito, por questões políticas internas. E isso teve um peso absurdo no julgamento, como devia realmente ter, e se espera que essas políticas institucionais sirvam também para conscientizar a torcida em relação ao posicionamento quanto a essas questões. Bom, do caso Aranha, que o Vinícius falou que trabalha na CBF também, vamos pular para o caso Drone. Aí eu vou começar pelo Carlos, porque eu sei que o Thiago já tinha me antecipado aqui, que nesse assunto ele vai opinar somente como torcedor, pelo que eu estou sabendo, né? Mas o Carlos, por ser da aldeia, como a gente fala aqui, Vinícius, o assunto é mais fresco na memória dele. Carlos, que foi quando da gravação de uma reportagem, na verdade, da ESPN Brasil, né, na antevéspera da final da Libertadores de 2017, Grêmio e Lanús em Porto Alegre, numa segunda-feira, né, o Departamento de Comunicação do Grêmio, através de mim e da Daniele Lentz, gerente de comunicação, estávamos sabendo que a matéria estava sendo produzida porque, como manda o bom jornalismo, a reportagem procurou a assessoria justamente para colocar o lado do clube no corpo da matéria, né? E tanto os meus chefes quanto os chefes dela decidiram por não participar da matéria, por não darem a versão, senão do clube e do departamento de futebol sobre o que aconteceu. E aqui, de novo, Vinícius, vou ler aqui uma frase que está na página 161 do meu livro, que quando ninguém quer falar, os ensinamentos em gerenciamento de crise escorrem pelo ralo, né? Eu queria que tu pudesse falar, Carlos, a respeito de como é que tu viu na época, né? Porque tu lembra do quando saiu e lembra do que aconteceu 2 dias depois, através da fala do Renato e também da diretoria do futebol, X9 e tudo isso, mais. E muita coisa que para a aldeia faz mais sentido, Vinícius, perdão, tá? Mas como é que a imprensa interpreta quando identifica assustadoramente uma falta de governança no discurso, caso contrário ao do gabinete de crise colocado antes aqui pelo presidente Fábio Koff? Na verdade foi um prato cheio, né? Porque uma matéria super relevante, né? Uma matéria que ela foi super relevante já apresentando a repórter, a Gabriela Moreira, como vilã da história.
né, ela foi colocada como vilã, porque isso não é notícia, porque isso aí atrapalha, tem que apoiar o Grêmio. O que a gente tem que entender também é que muitas vezes a gente pensa como jornalista e desconhece o pensamento da opinião pública quando se trata sobre futebol. O assunto futebol é um assunto que desperta coisas na opinião pública que não são só motivadas por interesse público, elas são motivadas por uma certa irracionalidade e uma certa falta de compreensão do que acontece. Os torcedores, em sua maioria, eles tinham em mente, eles ainda têm em mente que numa semana de decisão, que numa semana decisiva, tu não pode falar mal em absolutamente nada do que está acontecendo dentro do clube, não pode motivar adversário e não pode entregar armas para esse adversário. E na interpretação dessa opinião pública, essa matéria entregou armas para o adversário. E aí houve toda uma mobilização pública, colocando que havia um X9 no vestiário, que havia alguém passando informação privilegiada, e houve toda aquela confusão. Sendo um cara da imprensa, perfeitamente compreensível a matéria da Gabriela, é uma matéria que se faz. A parte do clube eu não sou um cara, vocês podem falar muito melhor que eu, que tem uma ligação ou um conhecimento de comunicação institucional, mas estando desse outro lado do balcão, desse subbalcão da imprensa, né? Porque a imprensa também tem outros balcões, né? Eu vejo que tinha um profundo interesse público essa matéria, e que o Grêmio poderia ter, na minha opinião, agido de uma forma muito mais assim, com mais simplicidade até. Sim, como eles também devem ter drone, como também deve ter um jeito de espionar, porque todo mundo faz isso, afinal de contas, né? Vinícius, qual é a lembrança que tu tem desse episódio, cara? De achar um absurdo. Porque quando a gente fala de crise, tem as crises que a gente contorna, que um clube, que a entidade, que a marca não tem responsabilidade direta e ela precisa lidar com aquilo. Então, recuperando o caso anterior, não dá para falar que o Grêmio, de uma forma completa, tenha praticado racismo. Foi uma declaração, uma fala de uma torcedora. Aí pode falar de contexto, de história, que não condiz com a verdade, mas enfim. Não nasce do Grêmio. No caso, o drone nasce do Grêmio, né? E aí, o que se coloca em questão é um ponto que, geralmente, no futebol, isso não era, pelo menos, tão levado a sério, que é a questão ética. Mas que, quando é conveniente, ela é trazida à tona, né? Então, numa reta final de competição, de campeonato, seja qual for, você discutir a índole, discutir a ética, tem muito a ver com o que se faz para pressionar o adversário. Lembrando que a gente está na América do Sul, isso fica ainda mais forte, né? Então, o ato em si já era um absurdo. Como isso é tratado, ficou ainda mais absurdo. Ô Thiago, não sei se te coloco em saia justa, espero que não, né? Tu falaste que era para eu te tratar como torcedor nesse particular desse caso aqui, porque tu já não eras mais integrante do corpo jurídico do Grêmio. Mas assim, existe um folclore um pouco no futebol, que é assim, que o futebol permite alguns comportamentos, né? Não só dentro de campo, mas no vestiário algumas coisas têm que ficar ali dentro e tal, ou a gente mesmo, quando vai torcer, se comporta de uma maneira coletivamente que talvez na intimidade da casa a gente não se comportasse, ou certamente não se comportasse, né? Eu quero saber, vou te perguntar porque não foi o teu caso, então acho que talvez eu não te coloque em saia justa assim, mas quando a gente advoga pelo clube que a gente torce, também interfere esse sentimento, porque era difícil ir para a linha de frente e contrariar talvez aquilo que pensasse a respeito como profissional. Na verdade, eu sempre nunca fui contratado do Grêmio, não fui funcionário do Grêmio, eu sempre fui torcedor. Então, na essência, a gente sempre é torcedor comum, inclusive, uma expressão maldita agora no último ano no Rio Grande do Sul. Mas o ponto central é impossível dissociar, é impossível fazer isso. Só que isso também tem um certo sentido. Tradicionalmente, o departamento jurídico do Grêmio faz suas defesas por advogados que são dirigentes, não sempre, mas nesses casos de maior clamor, quem conduz as defesas sempre são os advogados que são dirigentes do clube, conselheiros do clube, que conhecem a arquibancada do clube, conhecem a torcida do clube. Afinal de contas, a manifestação do clube também tem que traduzir um pouco o sentimento do torcedor. Os associados são torcedores, os dirigentes são torcedores também. Então é impossível dissociar as duas coisas e muitas vezes, claro, ela fica mais... a gente tem que
trabalhar tecnicamente para não perder a objetividade, mas é impossível dissociar as duas coisas e é isso que faz o futebol e a vida dos dirigentes tão cativante. Como torcedor, fica à vontade. Se tem alguma lembrança que seja diferente daquilo que o Carlos e o Vinícius trataram aí, fica bem à vontade. Esses episódios de espionagem, eu me lembro aquela vez em 2001 que sacaram o Kleber Xavier, tem a foto do Kleber Xavier sendo sacado, era um treinamento do Morumbi. Um treinamento do Corinthians na véspera da final da Copa do Brasil, mas um treino aberto que era comum o adversário mandar. Os clubes até hoje mandam, claro, mas assistir jogos, né? Nesse caso particular, eram treinos fechados. Nesse caso, houve, de certa forma, um recurso técnico, mas é uma situação muito parecida e do ponto de vista, como torcedor, até uma estratégia legítima do Grêmio de tentar descobrir informações em relação ao adversário. Não duvido que o adversário não tivesse em Porto Alegre algo parecido que simplesmente a empresa não tenha descoberto, e se tivesse descoberto... Deveria noticiar. É aquela frase famosa do Fausto Wolff, o jornalista tem que, quando tem o fato, ele tem que vender, trabalhar o fato que nem o açougueiro trabalha a carne, quer dizer, não tem... Eu tenho uma opinião completamente diferente, até porque o que aconteceu com o Aranha é algo muito mais grave. Sim, quando eu digo estabeleço os episódios em relação ao gerenciamento da crise, não ao mérito. Eu acho que essa crise ela foi muito potencializada na época, talvez pelo nervosismo de estar numa final. Sim. Ela é um episódio que poderia passar à margem de ser uma crise. Não macula o Grêmio. Os outros dois não. Os outros dois era o melhor jogador já produzido pelo Grêmio em sua volta, e o outro caso de racismo, né? Mas poderia passar à margem esse. Não, é justamente o que eu trouxe anteriormente, que o contexto, o momento fez com que isso se tornasse muito maior do que era de fato. Não que fosse pequeno, não que fosse irrelevante, mas ele se tornou maior pelo contexto de uma reta final de competição, da pressão que existe, acho que também dos adversários que já tinham antes, né? É como se tivesse tido um componente extra descoberto. Mas certamente, se isso tivesse sido descoberto na 18ª rodada do Brasileiro, não seria isso. O Carlos tocou num ponto que eu acho que é o central, como é uma final, o Grêmio, bem ou mal, a gente sabe que o estádio é dividido, mas o Grêmio era o representante do Rio Grande do Sul naquela final, então tudo que quebra com a ideia de um centralismo em relação a esse objetivo parece trairagem. Então a própria reação institucional do clube institucionalmente foi essa, os caras estão trabalhando contra nós temos interesse em derrotar, o interesse do Estado é derrotar o adversário, então tem a quebra da ideia do centralismo me parece o ponto principal. E para não deixar passar, pelo menos, eu não queria opinar a respeito do fato, minhas ponderações mínimas estão no livro, assim, mas eu faço duas nem dá tempo de que vocês falem a respeito, que eu quero trazer uma outra voz aqui, mas para mim, por ter sido uma emissora paulista e por uma matéria ter sido feita por uma mulher, pesou muito. A questão do clamor popular, que o Carlos falou a respeito, né? E aí eu vou trazer aqui, Vinícius, para que tu esteja junto conosco aqui, e quem está acompanhando o podcast, que é um depoimento de uma pessoa que eu conheci, embora não na faculdade que eu tenho estudado, que é a professora Rosângela Froxark. Na época ela trabalhava na SPM, onde o Carlos hoje é professor. Ela também, assim como tu, estuda reputação de empresa, gerenciamento de crise e tal, e ela foi a grande, se não a grande incentivadora para que eu escrevesse o livro, mas ela me deu o primeiro empurrão no início da pandemia, em março de 2020. Porque ela fez muito... E a Rô, que hoje coordena a FAMECOS, a faculdade onde eu me formei aqui em Porto Alegre, na PUC. Ela traz essa, digamos, se não adaptação, mas uma modernização do tema que antes a gente tratava, e o Carlos falou isso, sobre opinião pública, porque agora ela trata como emoção pública. Fala aí, Rô. São as pessoas, o posicionamento das pessoas, é esse cidadão comum que antes apenas recebia informação e ficava lá muito caladinho, né, conversando com seus amigos, com suas pessoas mais próximas, repercutindo as suas insatisfações com seu atleta do qual ele é fã, ou com seu clube, repercutindo a boca pequena. Hoje tudo isso é muito mediatizado. Então nós estamos vivendo esse processo de mediatização do cotidiano. Então qualquer ato contraditório de um clube ou de um atleta, ele acaba gerando uma repercussão muito grande. Antigamente a gente falava em opinião pública, né? Hoje eu tenho falado muito em emoção pública, porque eu entendo que as pessoas compartilham nas redes sociais, compartilham em todos os seus espaços mediatizados, elas compartilham as suas emoções mais básicas, assim, sentiu, compartilhou.
E isso é muito, isso exige, né, um cuidado muito grande com a imagem e com a reputação de um clube, de um atleta. Então, no momento em que eu trago estratégias profissionalizadas, que eu faço um bom mapeamento de riscos, que eu me preparo para aqueles acontecimentos, eu consigo responder de forma mais rápida, mais efetiva, mais apropriada, né? Sem perder a minha condição de fonte. Estamos aqui conversando com jornalistas, com advogados, né? Sem perder a minha condição de fonte da informação. Se eu não estiver preparado, se eu estiver entendendo que a crise é uma circunstância que talvez aconteça, talvez não, e que eu posso dar um jeitinho, e que eu posso resolver da forma como a gente está acostumado a resolver, quando a crise acontece, ela é avassaladora, ela é muito rápida, e ela é normalmente caracterizada por uma sucessão de fatos que acontecem de forma muito rápida. Eu não tenho tempo hábil, eu não consigo fazer uma estratégia brilhante sem tempo. Tá aí a fala da Rô, como também foi um vídeo longo, eu tive que cortar, cortei o abraço, ela mandou um abraço pra ti, tá, Carlos? Senão vai parecer que só o Jonas mandou um abraço pra mim e os outros dois não mandaram pra ninguém, vou dar uma de boleirão aqui, não é o caso. Vinícius, na fala dela ali, a gente tá chegando ao final do nosso podcast aqui, eu queria te ouvir pela última vez, porque durante a fala da Rô, ela fala ali sobre estar preparado, né? E foi o que tu disseste a respeito acho que do segundo assunto que a gente trouxe aqui, né? E te confesso, cara, que eu me achava preparado para participar de um gerenciamento de crise desse episódio, mas é uma coisa que de fora para dentro as pessoas não têm esse conhecimento. Está trabalhando em clube agora, vai passar a conviver com isso, né? Por mais que o profissional de comunicação se sinta capacitado para orientar alguém, se a orientação não é aceita, ela é inócua. São dois pontos aí. Uma coisa é estar preparado, outra coisa é buscar estar preparado. Eu sempre falo o seguinte: preparado de fato para uma crise, ninguém sabe se está, porque a crise não existe. Então você fala assim, vou levantar um prédio. Você sabe como vai ser o prédio, você pode... Não estou falando que seja fácil, não tenho a menor ideia como é que eles fazem isso, mas você estuda um prédio. A crise, quando ela vem, você não sabe exatamente qual vai ser a crise. Então não dá para falar que está todo mundo preparado. O que a gente faz é a busca por essa preparação. No futebol, me parece que isso vem... Existe essa possibilidade de compreensão e atualização, evolução, melhor dizendo. Mas até pouquíssimo tempo atrás, isso em muitos clubes, as pessoas, como é um ambiente muito político, elas se sentem donas da razão. Elas chegam ali e têm uma vaidade absurda, quase que absoluta, mais do que absurda. E aí fala, não, olha, você pode me falar o que você acha melhor, mas eu vou fazer o que eu quero. Quando você leva isso para o mundo corporativo, e o futebol no Brasil aos poucos se profissionaliza, a possibilidade disso acontecer diminui. Ela não é eliminada, mas ela é diminuída. E conforme isso acontece, a probabilidade de você conseguir lidar melhor com uma crise, ou com um problema que pode não ser entendido com uma crise, é melhor. Eu estou no Cruzeiro, já vivi algumas situações que obviamente vocês não sabem, que o Brasil não sabe porque deu certo. A gente podia falar do caso do Fábio. Foi desesperador para o Cruzeiro lá dentro. Isso vai ficar para um outro episódio, senão a gente fica um tempão aqui falando. A questão é, como é que a gente propõe, como isso é absorvido e como é trabalhado na sequência. A professora falou muito bem de emoções, eu me permito falar até de uma evolução concordando com ela. Hoje não passa nem só pela razão e emoção, é quase um instinto. As pessoas antes de pensarem já tweetam, já postam. E aí vira um canavial das redes sociais. Exatamente. Obrigado, Vinícius. Thiago, obrigado também. Queria saber de ti, para encerrar, assim, por piores que sejam os episódios que às vezes os advogados estão dispostos a enfrentar, sempre se aprende, né? Sempre se aprende. Uma crise como essa, a gente leva para a vida e a gente sai desse episódio em si com a tranquilidade de ter mantido a reputação do clube e ter feito com que o clube se comportasse com dignidade. O Grêmio, em momento algum, compactuou com aquilo que foi gritado da grade e essa é o legado que a gente traz desse episódio específico. Tá? E a graça de estar naquele momento com companheiros, com camaradas que souberam se conduzir à altura daquilo que nós estávamos enfrentando. Joia. Carlos, obrigado. Espero contar contigo outras vezes, né? Tu é uma mente privilegiada. Obrigado pelo prestígio aqui. E assim, abusando da tua memória, a gente tratou de 3 temas aqui rapidinho.
teria outros temas, tirando o recorte dos 10 anos que eu trabalhei no clube, houve outras crises históricas, né? Não só em Grêmio, mas que valeriam escrever, né? Tô te dando uma dica aqui daqui a pouco para tu escrever algum artigo, faz hora que não escreve nada. Faz, pior que faz, né? Eu tô no meio de uma tese aí, não consigo escrever nada. Tese é o negócio mais difícil que eu já fiz. Eu acho que tem as crises desportivas, né? Que são sempre relevantes. Queda para a segunda divisão, perda de título, perda de Grenal, uma queda de treinador. Viveu tantas quedas de treinador, é sempre uma crise, é um momento de crise desportiva que é relevante, sim, e que desgasta, né? Há pouco o Vinícius falou do Fábio. O Fábio é uma crise desportiva, né? Foi uma opção por não ficar mais com o goleiro que mais defendeu o Cruzeiro na história. E um cara de 15 anos aí de Cruzeiro. Então, eu acho que existem momentos em que isso também pode ser levado em consideração, né? Mas também fica uma última advertência aí. O papel da imprensa também tem que ser debatido. O papel da imprensa, não da imprensa institucional, da imprensa tradicional nessas horas, ele precisa ser debatido em alguns momentos, porque tem muita irresponsabilidade. Nos 3 casos, houve responsabilidade de algumas pessoas da imprensa. Quem sabe não fica uma dica para um episódio extra aí do Jornalismo e Vestiário, podcast a respeito desse livro aqui, Jornalismo e Vestiário, livro que eu escrevi depois de passar 10 anos no vestiário do Grêmio. No início, dava para ver que eu estava um pouco nervoso, não que não esteja agora, acabei nem falando o nome do episódio que eu acabei dando, Pega essa granada, né? Acho que a gente lidou bem depois de tirar o pino, então muito obrigado, Thiago, Carlos, Vinícius, um abração para todos. Obrigado aqui ao pessoal da Cubo Filmes, que gentilmente nos cede o estúdio para que a gente grave. Obrigado ao Matheus, da Caporal Conteúdo. Transforma a presença digital do seu negócio. Siga @Caporal Conteúdo nas redes sociais e entre em contato para maiores informações. Um grande abraço e até a próxima.